Para completar, São Paulo há uma assinatura de anunciar a renovação de Caleri e fala também sobre as contas do São Paulo. Quanto é que o tricolor arrecadou e gastou nos 5 primeiros meses de 2026? Últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Caleri está bem perto de renovar seu contrato com o São Paulo. Falta apenas a assinatura do novo acordo. A diretoria do tricolor chegou a um acerto com os representantes do argentino nas últimas horas. O novo contrato será estendido por 2 temporadas, prorrogáveis por uma terceira. Isso porque, se o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos nesse segundo ano de contrato, o vínculo é estendido por mais um ano. Atacante de 32 anos de idade, que está na sua 6ª temporada da segunda passagem pelo São Paulo. 256 jogos no total pelo tricolor, 91 gols marcados e 2 títulos da Copa do Brasil de 23 e da Supercopa do Brasil de 24. Caleri que chegou a ser sondado pelo Flamengo e teve propostas oficiais de Boca Juniors e River Plate. Como o contrato do Caleri se encerrava em dezembro, existia uma grande chance de o Caleri já assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em 2027. Mas o Caleri deixou clara a sua permanência, sua preferência pela permanência, e isso acabou acontecendo depois que o Caleri reduziu sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. A torcida do tricolor chegou a ficar ofendida com a pedida e as exigências do Caleri, que queria 1.800.000 por mês de salário, 9 milhões de reais de luvas e o pagamento dos 7 milhões de reais da dívida de forma emergencial, em no máximo um ano. No fim das contas, o São Paulo não chegou a esse 1.800.000 de salário, embora tenha se aproximado. As luvas serão bem menores em relação à dívida parcelada ao longo dos 2 anos de contrato. O Caleri também exigia bônus por títulos e classificações. Os bônus vão ser pagos numa condição bem inferior. Micael Leandro, a notícia triste do fim de semana. Jogador da base do São Paulo de apenas 15 anos faleceu após um ataque a tiros em Maceió. O garoto participava de uma competição no Pontal da Barra, ele havia sido contratado pelo São Paulo na temporada passada. Por falar em catástrofe no São Paulo, contar que nesse final de semana o atacante Luca foi parar no hospital. Ele sofreu uma fratura na mandíbula após acidente com o carro, mas ao contrário do Micael, passa bem e estará recuperado muito em breve, a pedida pelo argentino. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o 5º posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o 8º. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o 6º colocado com 3%. O Grêmio é o 7º, o Internacional é o 9º. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como 8ª colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Assim, bora falar sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor já gastou e faturou depois de 5 meses dessa temporada? Os números foram extraídos do balancete oficial do São Paulo, divulgado aos conselheiros. Pois bem, São Paulo tinha previsto uma receita para os 5 primeiros meses do ano de 315 milhões de reais. A arrecadação foi de 308 milhões de reais, ou seja, faltaram 7 milhões. O São Paulo ficou próximo daquilo que havia projetado de arrecadação. O problema é que, se não conseguiu bater a meta de arrecadação, o São Paulo gastou mais do que aquilo que previa. A previsão era de 365 milhões de gastos e o São Paulo gastou 374 milhões de reais. Diante desse cenário, gastando 9 milhões de reais a mais do que havia projetado,
São Paulo fechou os 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, com um déficit de 65 milhões de reais. Importante registrar que os números de junho e julho serão ainda piores, especialmente pela falta de jogos por conta da Copa do Mundo. A tendência é de um prejuízo no primeiro semestre próximo a 100 milhões de reais. A dívida do São Paulo também tem crescido de forma vertiginosa. Ela era de 858 milhões de reais na virada do ano e já batia 954 milhões no fim do mês de maio. De 0 a 10, que nota você dá para Arrim Assis, o presidente do São Paulo? E se fosse conselheiro do clube, aceitaria, toparia, votaria no Assis para uma próxima eleição? Vale a lembrança de que a votação para a eleição do próximo presidente acontece no fim desse ano. Quando é que o São Paulo pagará o transferban que impede a inscrição de Domingos Duarte e Iago Borducci? Antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta para 3 fontes diferentes do tricolor e ninguém foi capaz de precisar uma data. A verdade é que o São Paulo precisa de mais de 6 milhões de reais para a quitação da primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto à Lazio. Essa dívida venceu no início do ano, não foi paga. A Lazio recorreu à FIFA, que conseguiu a condenação do São Paulo. Somente depois de quitar esse problema é que o São Paulo vai estar liberado para voltar a inscrever atletas. Há enorme dificuldade financeira. O São Paulo tem atrasado com frequência salários em carteira, poucos dias, direitos de imagem por mais de um mês, luvas e comissão técnica, muitos meses. E diante desse cenário, para conseguir a quitação desse transferban, o presidente Arrim Assis e o departamento financeiro trabalham com a antecipação de receitas. Uma das possibilidades seria pegar os 50% da Live Nation que não foram adiantados pelo Júlio Casares. Live Nation é a empresa parceira do São Paulo na realização dos shows. O Arrim Assis também não descarta antecipar parte da verba que vai ter direito por conta do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a contar para vocês que na quinta-feira da semana passada já existiu, a partir daquela quinta-feira passou a existir um acordo entre as partes. Falta, é bem verdade, a aprovação do Conselho Deliberativo. O São Paulo vive uma crise financeira tão grande que fechou os 5 primeiros meses desse ano com um prejuízo de 65 milhões de reais. Gomes é o primeiro a mandar mensagem. Boa noite. Vi no site do GE ontem que a troca do Newton com o Ferrarese não foi pau a pau. Vai ficar uma dívida de 3 milhões para o Botafogo pagar para o São Paulo. Confere com a diretoria, por favor. Jean, ótima oportunidade que você me dá de fazer contato pela primeira vez com um dos novos dirigentes do São Paulo. São Paulo tem hoje a condução do futebol. O presidente é o Arrim Assis, o futebol é tocado pelo Rafinha em parceria com o Felipe, que é um advogado que cuidava da parte jurídica do São Paulo.